Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o excesso de processos no Judiciário. O nosso entrevistado é o juiz Guilherme Lima Nogueira da Silva, da Primeira Vara Civil da Comarca de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte. Doutor Guilherme, deixei então no bloco anterior uma questão sobre essa divisão de responsabilidades. Afinal de contas, nós temos de repente, na primeira instância, 2 milhões de sentenças sendo proferidas, mas também temos um número igual ou até maior de recursos feitos constitucionalmente pelos advogados, no sentido até de não aceitar aquela derrota, aquela primeira sentença, recorrendo à segunda instância, por exemplo. Como é que o senhor avalia isso, esse excesso de processo e é que leva para a segunda instância, depois terceira instância? Afinal de contas, onde se faz a justiça no Brasil? Eu acho que nós precisamos separar. Em primeiro lugar, o recurso é legítimo, é da própria natureza humana não se conformar com a primeira resposta. Uma criança pede... Com não, né? Com não. A criança pede para o pai fala não, ela vai para a mãe. É o recurso que a criança encontrou. Então, existe o recurso legítimo, o recurso é necessário. Mas eu acho que o abuso é que tem que ser combatido e... De que maneira, né? A sua Isso pergunta. É muito comum, esse abuso também, como estratégia de advogados. Muito, né? Mas demais. Tem várias coisas que podem ser pensadas para limitar. Uma, a própria assistência judiciária que eu falei no bloco anterior. Então, se você tem uma assistência judiciária, você não paga custas para recorrer. Então, você está com uma infinidade de recursos que a lei prevê e você não tem nenhum gasto. É aquilo que eu falei. O risco é baixo, existe a chance, ainda que remota, de uma vitória, vamos recorrer. Então temos que trabalhar nesse sentido. Eu acho que existe uma responsabilidade do judiciário, sim, principalmente das cortes superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de uniformizar, né, questões repetitivas, questões bancárias, questões ligadas à telefonia. O nome se dá súmula vinculante, repercussão geral, como é que é o termo técnico, né? São alguns dos mecanismos, né? E que estão sendo implantados, e isso é recente. Então, eu acho que isso estamos tem influência em nacional, trabalho. né? Tem influência nacional. Sim. Com ações iguais, tem respostas iguais. Iguais. Agora, isso é um trabalho que demora tempo. Tudo em justiça demora porque a justiça ela não é matemática. A justiça ela responde aos anseios da sociedade. Então, essa evolução é naturalmente lenta. Então, nesse sentido, nós estamos caminhando e devemos continuar nesse rumo. E qual que é a diferença entre o direito de defesa e a litigiosidade de má-fé, o abuso? É sutil, né? Subjetivo demais, né? Demais. O próprio cidadão se sente no direito, às vezes achando que está no seu direito, ele na verdade está abusando. Eu acho que aí tem uma grande importância, uma grande influência da universidade, da formação. A minha formação, eu não posso falar da formação atual, apesar de que eu lecionei até 3 anos atrás, mas a minha formação foi eminentemente litigante. Na minha época, o aluno aprendia a fazer a petição inicial, a contestar, a recorrer. Essa questão da conciliação, da mediação, do meio alternativo, não era tão colocada para os alunos quanto espero que esteja sendo feita hoje. Então, acho que a universidade começa sempre, eu acho que quase todos os problemas desse país e do mundo estão ligados no fundo, com a questão da educação. E esse é um perfil mais do promotor, ou é da cultura do brasileiro? É difícil falar cultura do brasileiro, eu acho que é da cultura do ser humano, a vontade de litigar, a insatisfação. Isso acontece no mundo inteiro. Agora, eu acho que a mídia, passando informações de certa forma equivocadas, pode levar a uma percepção da existência de direitos que na verdade não existem, né? O grande número de advogados e o grande número, consequentemente, de teses jurídicas que são criadas leva também a um aumento dessa litigiosidade e aquilo que eu falei mais cedo, da incerteza, principalmente quando a regulamentação de questões estaduais. O senhor falou sobre responsabilidades do judiciário. O magistrado o juiz pode penalizar quem abusa do direito de defesa? Do recurso ao direito? Existe a previsão na lei brasileira da litigância de má-fé. Mas eu entendo que essa litigância de má-fé é pouco utilizada, até porque a pena é muito pequena. A pena gira em torno, a regra geral, 1% do valor da causa. Seria uma multa para o advogado ou para a parte? Para a parte. Dependendo do caso, para o advogado também, mas aí numa situação muito específica de uma má-fé muito bem delineada. Mas eu acho que um aumento dessa pena por litigância de má-fé é uma questão que tem que ser pensada.
um aumento das custas judiciais para o recurso desnecessário, ou seja, aquele recurso que é manifestamente contrário ao entendimento dos tribunais superiores, pode ser uma solução. Até porque gera despesas para o próprio judiciário, né? Abrir um processo. É aquilo que eu estou falando. Os recursos são finitos, os recursos financeiros do Poder Judiciário. Se todos quisermos utilizar abusivamente desse recurso, do pasto das ovelhas que eu falei mais cedo, as ovelhas vão todas acabar morrendo. Muito bem. Eu vou interromper o nosso debate aqui para o senhor fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores do quadro Pensamento Literário. Por favor. Perfeito. Eu trouxe, na verdade, 2 indicações, mas um livro só, porque o outro eu não encontrei dentro dos meus guardados. Esse aqui é um livro que eu considero sensacional, Ética, Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno, do professor Fábio Conder Comparato. Livro de leitura deliciosa, ele traça historicamente a evolução da filosófica do mundo, desde Aristóteles até Karl Marx e Gandhi, passando por Jesus Cristo, e chega a conclusões éticas e de uma necessidade maior de respeito à dignidade da pessoa humana e ao respeito ao próximo. O segundo, que é um livro fininho, mas infelizmente eu não encontrei, chama-se Como Chegar ao Sim, de Roger Fisher, Bruce Patton e William Ury. É um livro baseado num projeto de negociação da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em que os autores desenvolvem técnicas de mediação e conciliação. Não é artifício, não é tentativa de vender, não é autoajuda. É um livro de técnicas reais de tentar conciliar partes. E confesso que utilizo essas técnicas quase todos os dias com algum sucesso. Boas indicações. E até porque esse estímulo, o incentivo à mediação e à conciliação, dizer o sim e dizer o não ao processo, no caso, né? Exatamente, ótimo. Evitar o excesso de... Vamos chegar ao sim no acordo e não e não balizar, busca banalizar, né, e judicializar a vida pública, a vida pessoal, a vida privada de maneira intensa, né? O senhor citou há pouco o caso recente aí da discussão do tamanho da espuma do chopp. Isso é banalizar a justiça, né? Eu não sei se nós temos tempo, mas eu recebi outro dia um processo que era o seguinte: o cidadão queria colocar uma carta com AR. E a empresa de Correios, para colocar o AR, o aviso de recebimento, ela cobra também o registro da carta. Ele entrou com uma ação judicial querendo de volta o R$ 1,80 que ele pagou pelo registro da carta. E ainda danos morais, dizendo que ele se sentiu moralmente ofendido com aquilo. Com todo respeito a esse cidadão, não tem necessidade disso. É um abuso, né? Essa indústria de indenização tem sido muito estimulada, por exemplo, pelo sucesso do Código de Defesa do Consumidor. Como é que o senhor avalia isso? Eu não digo que o Código de Defesa do Consumidor pode estar estimulando. Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor, a lei dos juizados especiais, essas leis vieram dar acesso ao judiciário para muitas questões e muitas pessoas muitos litígios que não eram colocados. Eram litígios que a pessoa tinha que engolir porque ela não via solução para o problema dela e era muito caro ajuizar, contratar advogado. Então, tanto a lei dos juizados especiais quanto o Código de Defesa do Consumidor, eu considero leis muito boas, leis que têm um alcance muito bom, mas a limitação não é a eliminação dessas leis. É a boa aplicação pelo operador do direito, pelo advogado, a formação desse advogado na universidade, né, para saber separar o que é busca pelo seu direito e o que é abuso. Ou seja, sem excessos, né, e com bom senso, são ferramentas importantes de cidadania, né, e de melhorar a qualidade de vida das pessoas. É o que a gente busca. Muito bem, eu comecei aqui com o juiz Guilherme Lima Nogueira da Silva, que é titular da primeira vara civil da comarca de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte. Falamos aí sobre o excesso de processos, a litigiosidade, né, e também sobre a questão da morosidade, produtividade dos juízes e as questões aí de judicialização da vida pública e privada. Bom, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer. Bom, se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br, pensamento@amarges.com.br. Envie a sua sugestão. Obrigado e até a próxima.